rush, velho. Um rush, né? Vou já ligar aqui para nós já. Aí. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Estamos aí mais uma tarde maravilhosa aí. O nosso amigo Dr. Hobbs. Hoje é feriado lá na cidade dele. Aqui também BH é feriado hoje. Feriado. Mas estamos aqui, né? Vamos lá. Aí sim. Rodrigo já. Todo dia é feriado pro Rodrigo, tá de boa. Rodrigão tá sossegado. Dia. O Rodrigo tá aí. Receba a profecia aí de vocês. Rodrigo tá sossegado. Ele deve estar. Ele deve estar em alguma praia por aí. Receba a profecia de vocês aí. Isso aí. Vamos que vamos, então. Como é que tá as correrias aí, Rodrigo? A Caixa já voltou com os financiamentos? Como é que tá os imóveis aí, Rodrigo? Tem bastante. A maioria tá liberado, né? Só alguns que cancelaram semana passada que não voltou ainda. Estamos monitorando. Tem 2 clientes arrematados já. Cancelou e agora estamos esperando o imóvel voltar para poder arrematar. Inclusive, vou dar uma olhada. Qual que é o tema hoje, Dr. Hobbs? O Dr. Hobbs vai puxar pra gente aí o tema aí hoje para. Como é que ele tá aí? Opa! Manda bala, ele Dr. Hobbs. O homem que manda aí nas leis aí do. Manda prender, manda soltar aí Birigui, perto de Birigui. Em Guararapes, aqui, ó, interior de São Paulo. Vamos lá, pessoal. A gente está aqui de volta hoje, né? Aproveitando o feriadão aí, mas vamos falar mais um pouquinho aqui sobre leilão, né? O tema hoje é sobre inflação, né? Começo do zero e lógica dos leilões, né? Ô Manuel, por que você bate tanto na tecla de que a inflação está destruindo o dinheiro de quem deixa tudo parado em conta ou em poupança? Olha, é o seguinte, você vê aí, a inflação, ela come o seu bolso. A inflação, ela é um imposto invisível. Ou seja, todo ano o governo anuncia o índice oficial. Mas na prática o mercado sobe mais. Então, às vezes até fala que o salário, por exemplo, esse ano aí que vem aí, não vai aumentar tanto, porque diz que as coisas não aumentaram. Na prática não é bem assim. Você vê que o aluguel sobe, o supermercado sobe, o plano de saúde sobe, e seu dinheiro parado não acompanha. Se você deixa o dinheiro parado na conta, você está perdendo poder de compra sem perceber. Enquanto isso, quem pega esse dinheiro e coloca nos imóveis, por exemplo, imóvel de leilão, você comprar um imóvel abaixo do preço, aí sim você está usando a inflação a favor e não contra. Exatamente. E aí, Rodrigo, vamos lá. Então, na prática, como que o imóvel de leilão ajuda a proteger o dinheiro da inflação? Então, doutor, na verdade, assim, o imóvel de leilão... vocês estão me ouvindo aí, né? Estão me ouvindo bem? Sim, estão ouvindo bem. Então, na verdade, assim, o imóvel de leilão é tijolo, né? É um ativo real. Então, quando você compra o imóvel abaixo do valor de mercado, você já entrou ganhando no jogo. Então, assim, não depende de valorização. Essa que é a realidade, né? Então, se o imóvel, vamos pegar um valor hipotético, se ele vale 300 mil, você paga 180 no leilão, a inflação pode subir, o preço que for, vai valer o imóvel. Então, assim, você já está protegido da inflação com essa gordura toda que você ganhou aí no imóvel, né? E sem contar que o imóvel ele sobe de preço independente da inflação. E muitas vezes, dependendo do momento, ele sobe mais ainda por causa da inflação, né? Então a gente precisa entender como que funcionam aí os investimentos em imóveis e a proteção que ele traz sobre o investidor, né? Em relação à inflação. Então, o ativo, ele é um ativo real. Então, ele realmente ele protege o seu capital contra a inflação. Isso é um fato. Maravilha. Manuel, e quem está começando do zero em leilão, o que precisa entender antes de pensar em inflação, né? Riqueza e tudo isso?
Ó, a pessoa tem que começar certo, com o pé direito. Não é, eu sou corajoso, eu vou começar. O maior erro de quem está começando é achar que o leilão aqui é um atalho. O leilão não é atalho, é apenas uma estratégia. Antes de você dar um lance, você tem que entender 3 coisas. Primeiro, como que funciona o edital? As condições do leilão. Segundo, qual é o valor real de mercado? Cara, eu estava acompanhando uns imóveis hoje, é absurdo o banco inventando que o imóvel está com 85%, quando na verdade você vai ver, não é nada daquilo. Então a gente tem que ver bem isso aí, tá? Cuidado com esse tão famoso 90% para ver se realmente é verdadeiro. E também não adianta você comprar um imóvel que você não sabe se ele tem liquidez. Esse imóvel ele tem que estar habilitado para revenda, ou seja, essa região tem que ser boa. Esse imóvel ele tem que ser capaz de produzir renda para você no aluguel. O uso próprio ou a combinação disso como financiamento, aí vai dar bom. Agora, sem isso, você vai virar refém da emoção e da ganância. Perfeito, perfeito. Rodrigo, esses SRPs, né, que você trouxe falam de como começar do zero, né? Qual é a diferença, a sequência mínima para não fazer besteira logo no início? Então, doutor, na verdade, precisa aprender a seguir um passo a passo. A gente já tem esse passo a passo bem definido. Mas quem está entrando conosco, tanto na assessoria quanto no aprendizado aí com o Manuel, né, ou quem está nos assistindo e quer aprender, precisa entender que existe um passo a passo, né? O primeiro passo seria o quê? É escolher o leilão, né? Seria a Caixa Econômica, bancos privados ou um leilão judicial. Existe diferença, a gente já falou bastante sobre isso aqui, né? O segundo passo seria definir um teto de lance, com base no valor de mercado, né, menos a margem de segurança. Você tem que ter uma margem de segurança. A gente já falou sobre isso também, né? Certo. O terceiro seria um cheque ocupação, né? Dívidas e situação jurídica básica, né? A gente precisa saber fazer um check-up sobre esse imóvel no quesito documental, ocupação, né? A questão jurídica básica desse imóvel para não ter nenhuma surpresa depois. A hora que for transferir lá, a hora que chegar na fase de transferência, bloqueia tudo, aí você já fica desesperado, porque já pagou, daí não consegue transferir, enfim. A forma de pagamento, qual a forma de pagamento que faz sentido para você? Qual que é o formato? Seria à vista ou alavancado? A gente já falou várias vezes aqui que alavancado, através do financiamento direto com a Caixa Econômica, é a melhor opção. Você tem no mínimo 60%, 70% de lucro líquido sobre o valor investido. Então, não tem muito para onde fugir. O Manuel já comprovou aqui através de planilha que essa é a melhor opção, né? E o quinto passo, que seria o último passo a passo, aí seria entrar na disputa sabendo ali que pode, né, no caso, o quanto você pode perder se algo atrasar. Então, se der um atraso, quanto você pode perder? Em vez de ficar aí sonhando com lucro fantasioso. Quanto você pode perder seria qual o valor a mais que você pode pagar, né? Ou diminuição de lucro. Não é perder, é diminuir o lucro, né? Qual o valor máximo que você pode pagar? Seguindo esses passos e respeitando, não atropelando essas regras, a tendência é fatalmente ter sucesso, né, doutor? Perfeito, é isso mesmo. E, Manuel, tem gente que fala, vou ficar rico de verdade, com um leilão rápido. Né? Você concorda com essa frase? Ficar rico rápido demais é melhor a pessoa desconfiar. Porque aqui o Mesmo leilão, ele não é um acelerador. Aqui não é loteria, não. Você consegue multiplicar o seu patrimônio mais rápido que na poupança. Consegue, claro que consegue. Agora, isso vem de você comprar muito abaixo do valor do mercado. Você saber negociar bem, você usar o financiamento a seu favor e repetir o ciclo. Quem entra buscando fórmula mágica, ele vai virar presa fácil de golpe. Vai comprar em leiloeiro falso, ou então ele vai comprar as coisas só olhando desconto aqui, não fazendo as outras verificações. Aí vai dar ruim.
Perfeito, perfeito. Vamos lá. Rodrigo, se a pessoa está hoje com medo da inflação, qual é o primeiro movimento que ela pode fazer em direção aos leilões, sem sair atropelando tudo? Excelente pergunta, doutor. O primeiro passo que eu diria, que é um passo que a gente fez, inclusive que eu fiz lá no começo, foi o estudo. Precisa começar a entender que precisa gastar tempo estudando, né? Digamos assim, o movimento mais inteligente ele não é o lance, é o estudo. É entender o jogo, como é que funciona o processo, cada passo, antes de dar esse passo, simular esse passo, né? Separar uma parte do seu capital para estudar mesmo, para pagar uma assessoria, né? Ou uma análise, né? Ou talvez até uma consultoria em cima do ponto que você tem dificuldade. E até uma assessoria mesmo, que você vai fazer um processo ou dois junto com a assessoria e vai aprender na prática, que inclusive é o processo que nós fazemos aqui. Né? Então, pegar casos reais, né? 2 ou 3 casos reais ali, onde deu certo, né? Ou aquilo que deu errado, ou aquilo que não eu não digo que deu errado, mas não chegou ali no objetivo que era proposto, né? Daí, a partir daí, você vai montar um plano, que seria o seu plano, né? Quanto você pode investir, qual a região, seria uma região, talvez, que você conheça, que tenha mais liquidez, né? E que tipo de imóvel que faz mais sentido para você, né? Então, no caso da assessoria, a gente sempre procura entender o perfil do cliente para poder estar trazendo ali as opções, né? Mas no caso de quem está nos assistindo aí, nos acompanhando, você fez essa pergunta, eu acho que esse seria um trilho bem prático aí para poder andar aí nesse começo de processo, se protegendo contra a inflação, né, Dr. Robson? Beleza. Ô, Manuel, você fala muito em não exagerar na coragem. O que isso significa no contexto da inflação e dos leilões? É porque se o cara só tiver coragem e ele não fizer uma boa planilha de viabilidade financeira, isso aí pode ser uma roleta russa. Não adianta a pessoa fugir da inflação e vai correr para o primeiro leilão que aparece. Porque tem imóvel que, cara, tem uma dívida alta de condomínio. E o IPTU tem que saber o valor quando, de fato, aquela dívida é por sua conta. Veja se o imóvel está ocupado. Se estiver ocupado, coloca na planilha qual vai ser os custos que você vai ter com desocupação. Verifica as ações judiciais que está rolando. Se você não fizer conta, colocar tudo na planilha, o que você pode estar fazendo? Você trocar o problema da inflação por um problema 10 vezes maior. Ou seja, para você ter coragem boa, é bom você ter coragem com planilha na mão e fazer um parecer jurídico claro. Perfeito, isso mesmo. Rodrigo, muita gente pergunta, dá para começar com pouco? Mesmo falando com investidor que já tem capital, né, dá para testar menor para entender o jogo? Dá para fazer com menos? Então, doutor, o jogo, o ideal, a gente sempre trabalha no processo de prevenção. A gente quer, o ideal é sempre estar se prevenindo. Apesar que o imóvel de leilão, os imóveis, eles são, de uma maneira geral, muito seguros, né? Mas o ideal realmente é testar pequeno, né? Testar pequeno pensando grande, né? Mesmo que tenha capital maior, você tem lá 500 mil para investir, não precisa investir isso de uma vez só. Começa pequeno, faz um investimento inicial de 100, 120 mil, né, para você testar e aprender, né? Entrar lá até 150 mil, bem estudado, todo passo a passo desenhado, né? Com uma margem boa de segurança. Aí você vai sentir a jornada, né, doutor? Então, assim, o lance, como é que funciona ali a parte da arrematação, como é que funciona o pagamento, né? Enfim, ocupar o imóvel, né? Ou, no caso, desocupar, se ele estiver ocupado. Enfim, tem uma máxima que a gente sempre diz aqui, que é que o principal é entender o processo. Não é o valor de investimento, é entender o processo e repeti-lo. E à medida que você for repetindo e for ficando bom, você pode investir mais. Essa é a nossa máxima aí, é o aprendizado, é a chave do negócio. Ótimo. Beleza.
Manuel, em termos práticos, onde a inflação mais machuca o investidor desatento? A inflação, ela vai punir aquele cara que é distraído. Ela corrói quem está com dinheiro parado na poupança. Por quê? Porque o poder de compra do aluguel, quando o contrato é mal feito, corrói o salário, corrói tudo que não tem lastro em ativo real. Quem se protege é aquele que trava o valor em bens que têm demanda. Então, compre imóvel em regiões bem localizadas. Por quê? Porque você vai ter liquidez. E o ideal é comprar imóvel com pelo menos 40% de desconto e que aceite financiamento. Maravilha. Isso mesmo. Rodrigo, então, para fechar esse primeiro bloco, né, qual é a visão que o investidor tem de adotar hoje, de hoje em diante? Então, na verdade, assim, precisa mudar a lente, né? Eu creio assim, a mudança do ponto de vista é tudo. Parar de olhar para o dinheiro parado, uma teórica segurança, né? Seria uma ilusão, né? Porque, na verdade, segurança é o quê? É você ter um ativo que sobrevive à inflação. Você foi falar, qual ativo hoje que sobrevive à inflação? Tem que ser um ativo que tem muito lucro e que ninguém te roube. É o que acontece com o imóvel leilão, né? Ninguém vai roubar o imóvel leilão. E você comprando com bastante lucro, você está protegido da inflação, né? Até porque você vai vender ele lá em 12 meses. É uma boa gordura para vender, né? Então, assim, no nosso caso, como assessoria, os imóveis de leilão são bem comprados, né? Com análise jurídica, feita de maneira super planejada. Se não for aprovado o imóvel, a gente não aprova para o cliente o imóvel para fazer essa arrematação, né? Então, a conversa, na verdade, a partir daqui, Dr. Robson, ela deixa de ser como fugir da inflação e passa a ser como montar uma estratégia completa de proteção e multiplicação com leilões de imóveis. É uma mudança realmente de paradigma em cima do processo que a gente tem e implementa, né? Uhum. Perfeito. Então, vamos então para o bloco 2, tá? E o tema agora é riscos jurídicos, anulação, ocupação, desistência, assessoria pós-leilão e leilão online, tá? Manuel, agora vamos entrar na parte que assusta muita gente, tá? Ação para anular o leilão, né? E quais as situações isso costuma acontecer? O leilão, quando ele é mal feito, aí sim ele dá processo. Uma ação de anulação, normalmente, ela aparece quando alguém alega vício no procedimento. Agora, na verdade, isso aí mais é para ganhar tempo. Por exemplo, uma intimação errada ou não feita, uma avaliação irregular, às vezes o cara pode também alegar preço vil, problemas no edital, direito de terceiros ignorado, muitas vezes pode ser o tal do contrato de gaveta. O investidor que entra despreparado, ele pode virar uma presa fácil. Agora, aquele investidor que ele tem uma boa assessoria, aí ele vai diminuir muito essa chance. Exatamente, exatamente. Muito importante analisar, né? Principalmente quando é leilão judicial, se forem intimados todos os devedores, todos os credores, perdão, né? Os devedores têm que ser intimados mesmo para pagar, mas os credores, todo mundo que estiver na matrícula do imóvel tem que ser intimado, tá? E porque eventualmente a falta de intimação pode gerar nulidade, né? E no caso dos leilões extrajudiciais, a intimação é feita pelo cartório de registro de imóveis, né? E o cartório de registro de imóveis, ele geralmente intima pessoalmente o devedor, né? E na falta, né, o próprio Código de Processo Civil, quando trata de condomínio, autoriza a intimação do porteiro, né? No caso de condomínio. Então, intima o porteiro ele repassa essa intimação para o morador. E aí, quando o devedor ele não mora mais lá, aí sim, o carteiro ou o oficial de justiça vai certificar que o devedor não se encontra, né? Aí sim, poderia ser questionado. Casos, se ocorrer
essa anotação e o leiloeiro dá seguimento. Mas essas são exceções, né, Manuel? A maioria desses imóveis são ocupados pelas pessoas que fizeram financiamento, que são financiamentos feitos para quê? Para a pessoa poder morar, né? A pessoa financia a casa, vai morar, e na maioria das vezes ocorre alguma coisa, perde o emprego, vem uma pandemia, como foi o caso, né? E muita gente ficou desempregada e acabou perdendo o imóvel. E aí esses imóveis hoje estão em leilão, né? E tem um acúmulo aí de 50 mil imóveis aí. Se você somar todos os bancos, o Manuel tem ferramenta aí que consegue visualizar tudo isso, né? O Manuel e o Rodrigo. Então, Rodrigo, vamos dar seguimento aqui. Então, o que o investidor pode fazer antes do lance para reduzir o risco de uma futura ação de anulação? O que você me diz? Então, doutor, Qualidade de assessoria. então, na verdade, assim, a gente trabalha sempre com uma visão que se tornou até uma cultura do nosso processo, que a prevenção é mais barata, custo bem mais baixo prevenir do que arriscar e depois ter que remediar, né? Então, assim, primeiro a gente precisa entender que precisa ter uma boa leitura do edital, né, linha por linha, para poder saber o processo, que é individual, apesar de ser um processo de leilão judicial, meio padrão, né, ou extrajudicial, tem particularidades, né, de leiloeiro, de banco para banco, né, enfim, de imóvel para imóvel. O segundo é checar o processo judicial quando for leilão judicial, né? O terceiro passo seria entender se há ocupantes, se tem pessoas morando naquele imóvel, né? Se tem herdeiros, tem ex-cônjuge, né? O locatário que tem um contrato, né? Registrado ali, um contrato de locação, né? O quarto passo seria consultar alguém que vive disso, né? O que a gente fala sempre? A gente bate sempre nessa tecla. Uma assessoria, um advogado, uma pessoa que entenda do processo, já fez esse processo muitas vezes, ele vai poder te assessorar, vai poder te ajudar a diminuir bastante a possibilidade de cometer um erro, né? Porque às vezes a gente vai de curioso para economizar uma assessoria, economizar um processo aí de contratar uma assessoria e acaba, por causa de pouco dinheiro, você perde muito dinheiro, né? É muito mais barato pagar uma análise pré-leilão do que tentar apagar um incêndio depois, né? Mais fácil prevenir do que remediar, né, doutor? Sempre fala disso aí. Exatamente. É simples, mas existem alguns critérios ali que são necessários e indispensáveis analisar, né? O edital, a intimação dos credores, né? Então, para cada tipo de leilão tem algumas coisas específicas que você vai precisar levantar. Débito de condomínio, PTU e tudo mais, né? Para depois não ter surpresa, né? Assessoria serve para isso, para ajudar, orientar e mostrar a verdade, né? O que está por trás aqui de cada leilão. Ótimo. Vamos lá. Manuel, falando em ocupação, um dos SRTs é como verificar se o imóvel está ocupado, né? Como você faz isso na prática? O que a pessoa não pode fazer é comprar no escuro. Certo. Porque se você cruzar informação pública, aqui a gente vai comprar um imóvel, pode ser em qualquer parte do país, ou na cidade da gente, ou com 1.000, 3.000 quilômetros de distância, tem que ir alguém lá para fazer aquela verificação. Ver se realmente aquele imóvel existe, se não está só as paredes, ou se está ocupado ou não, e como que é os detalhes. E além disso, você vai olhar na matrícula do imóvel, que, por exemplo, pelo número do CPF da pessoa, hoje em dia tem medo de você saber qual é até o WhatsApp da pessoa que está morando lá dentro. Pelo CPF que está lá na matrícula, você consegue buscar o processo. Google, geralmente, não dá para confiar 100%, porque às vezes está desatualizado, mas nada como a conversa com o vizinho, com o porteiro, com o zelador, síndico, corretor da região. Tudo isso é importante, porque muitas vezes você descobre nessa sua busca se quem está morando ali é o antigo proprietário, se é um inquilino, se é um invasor, ou até mesmo se o imóvel está vazio.
Com essa leitura aí, muda completamente a estratégia. E até mesmo o valor máximo que a pessoa está disposta a pagar. Porque se você detectar que o imóvel está desocupado, de repente, às vezes você, no meio de uma disputa, pode dar até um pouquinho mais e mesmo assim não foge da sua margem. Sim, sim. Ótimo. Rodrigo, o que muda no seu cálculo quando o imóvel está ocupado? Então, na verdade, muito boa pergunta quando se fala em cálculo, né, doutor? A ocupação ela é um número na planilha para nós, né? Ocupação é, digamos assim, a gente diz que não é motivo para pânico. Depois de fazer isso tantas vezes, doutor Robson, a gente já entendeu que isso tem que ter uma técnica para fazer ou de maneira extrajudicial, que seria a forma amigável, né? Que seria um ajuste ali com a pessoa que vai sair, né? Então, ou de maneira judicial. Então, ela é um número na planilha mesmo, né? Então, você tem que considerar ali o tempo médio para desocupação. Geralmente, nós, como assessoria, pegamos ali os últimos 20 imóveis desocupados da maneira extrajudicial, quanto tempo que levou, assim como também os imóveis judiciais, quanto tempo que levou, para a gente poder ter uma perspectiva em cima dessa desocupação. Custo extrajudicial, custo tendo que ter acionar o nosso jurídico para fazer isso, né? Então, assim, tudo envolve risco, mas se você tiver resiliência e fazer o processo de maneira correta, dentro daquele período, aquilo ali vai se cumprir. Nós não temos, isso é a observação que eu vou fazer, nós não temos mais de 240 arrematações, não tem nenhum imóvel que não desocupou. Então, são 240 arrematações do nosso grupo, onde nunca tivemos nenhum processo que ficou a pessoa lá dentro e não saiu, como a gente ouve muitas histórias aí. Então, assim, o que realmente manda no processo é o dinheiro, é o lucro que vai dar. Se compensa o desconto, compensou o lucro lá no final, o ROI, né? No caso, o lucro líquido, manda bala na operação que vai dar certo. Na pior das hipóteses, coloca o valor lá que vai gastar na via judicial e manda bala. Se não compensa, sai fora, que tem, como você falou aí, doutor, tem 50 mil imóveis hoje liberados. Então, não tem problema nenhum. Só um número na planilha. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. É isso mesmo, tem que levar em consideração mesmo, nesse caso estiver ocupado, e calcular, né, esse custo, incluir lá na planilha. Ótimo. Ô Manuel, outra dúvida comum posso desistir da arrematação quando isso entra na mesa? Aí nós temos que diferenciar aqui, por exemplo, se é leilão da Caixa, se é do Santander, ou se é um leilão judicial. Porque dependendo do caso, desistir tem preço. Não é simplesmente você dizer, eu cansei, eu não quero mais. Normalmente pode existir uma multa de 5% a 20%. Geralmente é a perda de sinal. É a responsabilização por prejuízo, dependendo do tipo do leilão e do que o edital diz. Por isso, meu amigo, minha amiga, analise bem antes. O que eu mostro para os meus alunos e para os clientes é como você evitar chegar no ponto de ter que discutir desistência. Exatamente, porque às vezes você fica até impedido de participar dos próximos leilões, né? Tem bancos que depois te negativam lá, né? Eles não vão aceitar outra arrematação sua, né? Então é importante isso. Leve em consideração, né? Analise o imóvel antes de apertar o botão lá, enviar lance. Depois que a enviou, e se arrematar, não pode existir. Quer dizer, pode, só que você vai ter um preço, né? Então vamos lá. Rodrigo, em algum cenário, faz sentido avaliar a desistência como estratégia menos pior, conforme o Manuel estava falando? Com certeza, com certeza. Menos prejuízo ainda é proteção, né? Se você for pensar. Assim, agora, se você entrou mal preparado, percebe que depois, né, que o risco jurídico é muito grande, você comprou lá, falando de um imóvel judicial, você viu que, vamos falar o português claro, você viu que entrou num BO, calcula o valor que vai dar para sair disso aí
escreve lá no papelzinho que você levou de prejuízo nesse leilão e vai para a próxima. Esse valor você joga na planilha do outro imóvel que vai comprar como débito e manda bala, né? O leilão, ele te dá essa possibilidade de recuperar, né? Então, assim, mas isso é estratégia, né? Tem que ter uma estratégia certa, né? A gente já pegou vários clientes aí que vieram de outros processos aí, que foram mal assessorados ou entraram nas cegas, né? E vem desesperado, problema. Tem que fazer, já arrematou, tem que fazer, como você falou aí, doutor. Ou vai ser penalizado, não pode participar, dependendo do edital, né? Não vai poder participar em outros leilões aí durante o período, pagar multa. Ou paga e assume o risco, assume o prejuízo, joga para o próximo imóvel e vai embora, né? Então, assim, é o que nós falamos. Quem entra com análise prévia ou com uma assessoria, quase nunca tem esse tipo de problema. Ou eu diria nunca tem esse tipo de problema. Porque se for uma assessoria séria, que tem um histórico, né, que faz todo o processo completo, cai nesse tipo de problema. O custo de uma assessoria sai muito barato quando você vê ali na planilha e vê o lucro que vai dar aquele imóvel avaliado, ali aprovado para uma possível arrematação. Não tem comparação o risco que você corre fazendo às cegas. Isso aqui não é jogo, a gente já fala sempre, né? Não é loteria, não. Isso aqui é estratégia, cálculo e fazer os processos corretos. Perfeito. Manuel, falando em assessoria, tem um SRT específico sobre assessoria jurídica pós-leilão. Onde ela entra no jogo? É porque o leilão, como tudo na vida, tem início, meio e fim. Então, às vezes a pessoa está pensando que o leilão é só apertar o botão ali, já está tudo resolvido ali na arrematação. E um dos fatos mais importantes é o pós-leilão. É claro que o lucro ele nasce na compra, etc., é muito fundamental. E o pós-leilão, ele não é uma burocracia em si, é procedimento. E é onde muita coisa se decide. A partir dali, vai ser regularizada a documentação no seu nome, no registro. Vai ser feita a emissão da posse, que muitas vezes não é feita de forma judicial. A maioria se resolve na negociação com o ocupante. Tem que estar preparado para eventuais embargos, regularização de pendência. O importante de ter uma assessoria especializada e séria é que te ajuda a transformar papel em posse. E depois, quando tudo tiver certíssimo, isso aí vai se transformar em dinheiro. Agora, se você não tiver isso, você pode ficar com uma sentença bonita e um problema sem fim. Exatamente. A gente estava no grupo lá da Caixa, e aí veio uma pergunta, né? O pessoal perguntou lá: posso desligar a água e energia do imóvel? O ocupante lá não quer sair e a pessoa recorreu ainda, né? Aí é complicado, né? Porque se a pessoa corta a energia e pode até transferir, né? Mas ele esquece que ele pode ser responsabilizado depois, civilmente, né? E pode, às vezes, de dono, ele pode, às vezes, ter que indenizar a pessoa que ainda está dentro desse imóvel. Então, é muito importante tomar esse cuidado. Tem gente que acha que pode fazer qualquer coisa e tem que tomar cuidado. A assessoria, ela vai te orientar no sentido de não fazer a coisa errada. Muitas das vezes dá vontade de ir lá, cortar a água do cara, a energia e tudo mais, só que você esquece que eles podem ter um idoso, uma criança, alguém lá dentro. E o que a gente vai verificar? Você não está com boa fé. Se você tentar resolver com as próprias mãos, pode ocorrer de voltar contra você. Então, assim, você tem que tomar cuidado, mandar notificação, fazer o que tem que ser feito, né? Amigavelmente ou judicialmente, né? Só o juiz vai poder mandar a pessoa sair de lá, tá? Não tenta fazer por conta, no sentido de desligar a energia, porque às vezes uma coisa que pode, né, ser boa, né, que tem um crédito aí, talvez para receber, pegar um imóvel, arrematar e desocupar ele e depois vender e ter lucro, você meter o pé diante das mãos, você pode ter o quê? Ter um prejuízo.
e aí converter em um dano moral, e aí no final das contas, meu amigo, o barato sai caro. Então, assim, com a assessoria não vai fazer isso, né? Então, assim, toma cuidado, contrata uma assessoria para poder fazer a coisa certa, tá? Porque a gente está vendo aqui gente tomando a tarraqueta. Infelizmente, por quê? Porque está mal assessorado e quer fazer por conta. E aí depois ele perguntar, e agora? E agora, filho, você vai pagar lá. O juiz mandou pagar 60 mil lá na pessoa. Olha a dor de cabeça que a pessoa vai ter, né? Então, assim, isso que a gente fala, não é brincadeira, né? Tomar cuidado, tem que saber fazer o negócio do jeito certo. E fazer de qualquer jeito é prejuízo, prejuízo. Mas vamos lá. Ô, Robson, Oi. e se o cara for Tá? policial, ele querer abusar da força pelo fato de ser policial, querer intimidar o cara para o cara sair da casa? É quase a mesma coisa também, né? É a Ou o mesma cara, coisa, sem porque é falar. advogada, eu sou É, advogado, você vai ter que sair. vai ter o abuso de direito, né? Se o cara for policial e ele usar, né, do cargo para poder fazer isso, primeiro ele não é juiz, não é oficial de justiça, não está cumprindo ordem. Se ele estiver cumprindo ordem é diferente. Se o juiz mandar, ele tem que cumprir. Agora, por conta, ele vai arrumar um problema, não. Às vezes até com a própria corregedoria. Então, assim, eu não aconselho você, policial, tentar resolver, né, da autotutela, tentar resolver porque você é policial. Independente se é advogado, se é policial, Estado democrático de direito exige, né, que haja assim o processo, que haja assim a intimação do devedor, que haja a notificação. Então não tenta resolver por conta própria para poder, vou agilizar, que às vezes pode tomar um prejuízo. Então vai com calma, às vezes você vai ganhar no grito, mas a consequência vem depois. Então, ó, toma cuidado, tá? E Deixa o que o juiz Rodrigo, que é amigo do manda prefeito, como é que sair. fica? Não muda nada, tá? Não adianta você ser parente do prefeito, não adianta você ser policial, é diferente. Só o Poder Judiciário vai poder mandar tirar a pessoa de lá. A não ser que seja faça desocupação amigável. Aí a outra parte, ela vai ter algum benefício com isso também, né? Provavelmente você vai estar negociando algum valor para a pessoa sair. É diferente, né? Então, assim, a assessoria ela consegue fazer esse tipo de negociação de uma forma amigável e tudo mais. Agora, se o cara não tiver paciência e querer, né, olho por olho, dente por dente, não esquece que do lado de lá também existe direito. Então, às vezes pode reverter a situação, né? A pessoa ela tem a obrigação de sair. Você tem o direito até de cobrar todo o crédito em relação assim, a 1% ao mês, desde que da consolidação da propriedade, você pode reverter isso em crédito, se você tiver assessoria, né? Então, mas se você tentar fazer alguma coisa contra a pessoa, forçar ela, aí contra o devedor, né, o ocupante, você não sabe quem está lá, qual é a condição jurídica dele. Então tem que ser analisado. Às vezes às vezes a pessoa que está lá nem é mais o cara que está na matrícula, o cara que financiou. Às vezes o cara vendeu esse imóvel para o terceiro, e aí tem outras situações. Às vezes o imóvel está alugado, tem qualquer locação. Então, assim, tem que ser analisado, né? Por isso você tem que entender quem está lá dentro, qual que é a razão que está lá, e aí sim você vai tomar as medidas cabíveis. Mas, em regra, você vai fazer a discussão amigável. Tem que estar amigavelmente. Depois, eventualmente, se não tiver como, aí sim você vai entrar na esfera judicial, e aí você faz essa admissão na posse, pede lá um liminar, junta lá os comprovantes da notificação, que você tentou negociar, fazer amigavelmente. Aí sim, diga, ó, o cara tá de boa fé, ó, arribar a ponte. Aí não tem como, aí o cara vai ter que sair. O juiz vai mandar e o cara vai desocupar. Vai levar talvez um tempinho, mas vai sair, entendeu? Mas não tenta fazer, forçar a amizade, não, forçar a barra, porque pode se reverter, tá? Então, assim, é perigoso. Na hora de desocupar, seja assessorado, tá bom? Vamos lá. Manuel, no minuto 28 aqui, ó, muita gente entra no leilão online sem nem saber quem é o leiloeiro, né? Quais os cuidados mínimos? Certo. Olha só, hoje em dia tem que ficar muito preocupado mesmo, porque ainda mais com o uso da inteligência artificial, essas coisas aí,
Às vezes o cara faz o site praticamente perfeito. E site bonito não é garantia. O que você tem que fazer? Checar se o leiloeiro é o oficial mesmo, que está ali no edital. Conferir o CNPJ, ver se realmente está batendo todas as letras ali que está listado lá no edital. E aí você vê os históricos, desde quando esse leiloeiro tá operando. Porque, na verdade, o que acontece? Os golpistas eles vivem de aparência. Leilão sério vive de procedimento. Nunca clique em um link de WhatsApp que você recebeu de um grupo, de um colega aí, prometendo facilidades demais, pagamento fora das regras ou descontos milagrosos. Porque quando a gente está mostrando aqui um imóvel que é da Caixa, a Caixa alega que vende imóvel até com 90% de desconto. Mas aí você tem que ver se realmente é o site da Caixa, se ela está oferecendo isso. Então, todo cuidado é pouco. Exatamente. Muito importante mesmo você verificar a procedência do site, do leiloeiro, né? Se é o site oficial do banco, se o que você está olhando não é uma ferramenta, às vezes, para você pesquisar os imóveis, uma coisa é uma ferramenta que vai te redirecionar para o site. É o meu caso da Terra Credenciada. Outra coisa é os sites que são copiados e aí mostram lá a oferta e você vai lá e arremata sem verificar. Então, às vezes, tem gente que cai em golpe por não verificar onde é que está comprando. É importantíssimo você verificar isso, né? Vamos lá, pessoal. Em termos de... Rodrigo, em termos de risco jurídico, o que mais assustaria você como investidor experiente olhando o edital? Então, doutor Robson, na verdade, a gente não pode ignorar algumas coisas, né? O edital confuso, né? Isso é perigoso, informações desencontradas ali no edital, né? Ou faltantes, processo judicial cheio de discussão pesada, coisas muito pesadas ali, né? Enfim, imóvel com muitos ocupantes desconhecidos, né? Que você não sabe se são parentes do antigo proprietário ou não se sabe quem são, né? Muitas vezes você vai consultar as dívidas, são dívidas muito estranhas do cartório, você não consegue nem decifrar, saber de onde são, né? Então, essas coisas, elas acabam acendendo a luzinha vermelha que a gente fala, né? A luz de alerta, né? Então, você acaba aprofundando ali a análise, né? Tem que fazer isso jurídico forte, né? Ou simplesmente passar para um próximo imóvel, para uma próxima opção, porque literalmente tem coisas que não vale a pena você perder tempo. Você já falou aqui, né, doutor? São 50 mil imóveis hoje só liberados aí para venda. Então, se você ficar aí perdendo tempo com imóvel que vai ter muito risco, não vale a pena. Então, tanto no judicial quanto no extrajudicial, tem muita opção. É como eu sempre digo, a gente ainda está vivendo o oceano azul, né? Um mercado muito fértil, né? Tem muita opção. Então, não tem motivo para entrar em coisa duvidosa, não. Exatamente. Ô, Manuel, e para fechar esse bloco, se você tivesse que resumir a parte jurídica, né, em uma frase para o investidor que está ouvindo, qual seria? Olha, é o seguinte, todo cuidado é pouco, você não deve economizar na segurança. Tem muita gente que tem dó de, por exemplo, tirar uma matrícula atualizada, porque vai gastar 20, 30 reais, 50, dependendo, até se for para visualizar é baratinho. E isso aí é fundamental. Né? Só que às vezes você vai gastar o quê? 75 que seja, mas pode te livrar de um prejuízo aí de 100 mil reais, concorda? Vale muito a pena. Vale a pena. Porque nós estamos falando de patrimônio alto, dinheiro de anos que a pessoa juntou, é o suor da pessoa que está ali. Por isso que a pessoa tem que fazer conta. Às vezes a pessoa não quer gastar com assessoria jurídica, num pós-leilão, ou até mesmo num pré. Só que, se ele tem uma pessoa especializada que está ali olhando o processo, a matrícula, a ocupação com lupa, aí não é custo, é uma blindagem para ele se proteger
nos detalhes, porque você tem que fazer conta, não é assim, é quanto que você está ganhando mesmo com esse investimento, porque custo é algo que não vai te dar retorno. Agora, se tá tudo certo, mesmo assim você vai dar um lucro ali de pelo menos 30%, aí vale a pena. Então, todo cuidado é pouco. Ou você aprende a fazer, ou você apaga alguém que sabe. Só não dá para entrar sem conhecimento. Exatamente, isso mesmo. Então não pode economizar não, viu? Você tem que pesquisar, virar matrícula, analisar, editar, analisar os débitos, contratar assessoria, não ter preguiça de ou de ver ou de pagar alguém para fazer isso para você, porque é indispensável que você tenha informação, né? Tendo informação você consegue tomar a decisão correta. Outra coisa que queria perguntar, o Rodrigo agora aqui, ó, mudando aqui, vamos para o bloco 3, né? Falando aqui sobre ferramentas de liquidez, né? 5 dicas práticas e caminho realista para ficar rico de verdade, né? Agora, Rodrigo, vamos entrar na parte que todo mundo gosta, né? Liquidez e ganho real. Um dos SRTs, né, fala da ferramenta que identifica imóveis com maior liquidez, né? O que é liquidez na prática? Explica para o investidor que está começando. Tá mudo, Rodrigo? Eu estava desligado aqui. Então, na verdade, a liquidez, talvez não, é a última etapa aí do processo de realização do lucro, né? Seria ali na hora de vender ou alugar o imóvel. Então, a liquidez é basicamente o vender rápido o imóvel. É o tempo desse imóvel. Ele tem uma liquidez boa, é porque vende bem. Se ele tem uma excelente liquidez, ele vende muito rápido. Se ele tem uma liquidez ruim, ele demora para vender. Por isso que a gente fala que não adianta comprar algo muito barato e que ninguém quer comprar, né? Então, a facilidade de vender, de alugar o imóvel por um preço justo e no prazo ali razoável, né? Então, como que a gente mede isso? Geralmente a gente mede olhando a oferta e a demanda naquela região. Então, na prática, na realidade, né, doutor? Não tem como a gente imaginar que aquela região vai ter venda. A gente precisa pesquisar imobiliária, pesquisar anúncios, tempo de anúncios, né? Ali a qualidade do bairro, por isso que é importantíssimo mandar uma diligência antes de arrematar. A diligência é mandar uma pessoa lá que vai filmar, como se fosse os nossos olhos, né? A gente faz isso, inclusive, na nossa assessoria, né? Saber ali o perfil do público é muito importante, o perfil do seu cliente, o perfil que você tem, qual é o seu perfil? Você é ansioso, você quer comprar e já vender, então vai ter que diminuir um pouquinho o lucro para vender mais rápido, de repente. A gente já teve casos de clientes que ficaram muito chateados conosco, porque demorou 6 meses para vender o imóvel. Ele achou que tinha que vender em 3, mas a venda média, a liquidez média no Brasil está 12 a 18 meses. Né? Então, assim, qual é o perfil? Qual é o seu perfil? O perfil do pessoa que você está atendendo, pode ser que sejam setores que estão nos ouvindo. Então, liquidez é isso aí. É o volume, aliás, é o tempo para vender ou alugar o seu imóvel. Então, a gente sempre procura aliar ali um imóvel que tem um alto desconto e uma alta liquidez. É claro que é muito difícil, né? Ter os dois juntos, os dois benefícios juntos, né? Quando o imóvel tem uma liquidez muito boa, geralmente ele tem uma disputa muito alta, consequentemente o lucro cai um pouquinho, né? A lucratividade, porque tem muita disputa, né? Acaba saindo um pouco mais caro. Quando o imóvel é muito distante, teoricamente é mais difícil de vender aquele local, o desconto é mais alto. Então tem que definir o público, porque às vezes o cliente também fala, não tem problema ficar um ano lá para vender, 1 ano e meio para vender. Então, vai trabalhar com um lucro mais alto, uma liquidez um pouco mais baixa. Né? Isso aí tem que ficar muito claro para quem está nos assistindo. A gente não faz promessa funk, não. Né? A nossa assessoria ela faz o processo e traz ali. É 12 a 18 meses para vender, em média, no Brasil. Pode ser que venda antes. Perfeito, Rodrigo. Perfeito. Vamos lá. E outra pergunta aqui que eu queria fazer para o Manuel, tá?
Que tipo de ferramenta ou critério você usa na prática para identificar esses imóveis com maior liquidez? Olha, não é tão complexo assim. Você pode, por exemplo, buscar dados reais. Só cuidado para você não pegar anúncios antigos, né? Então, porque às vezes você pega um anúncio na internet aí, que às vezes é um anúncio que foi anunciado lá em 2022, 2021. Então, geralmente, dependendo do portal de anúncio aí, ele já mostra aí qual que é. Porque você tem que cruzar com os portais imobiliários os históricos de venda. E como eu falei, anúncios ativos e concluídos. E conversar com os corretores, um corretor de verdade da região. Veja, por exemplo, quantos imóveis similares estão sendo anunciados, por quanto tempo e em que faixa de preço. Imóvel que ele gira rápido, fora do leilão, ele tende a rodar mais rápido ainda quando você compra com bom desconto. Porque se você compra com um desconto legal, além de ser numa região boa ali, você precificou bem, você conseguir revender abaixo do preço do mercado, aí entra na questão da liquidez. Então é muito importante você cruzar esses dados. Maravilha, Manuel. Muito obrigado. Obrigado. Rodrigo, tem um SRT aqui com 5 dicas para ter sucesso com leilão de imóveis, né? Quais seriam as 5 hoje, né? Para quem tem capital e quer acelerar? Então, vamos pontuar, né, esses 5 aí. O jogo é claro, não tem assim como a gente é bem prático naquilo que a gente responde. Primeiro ponto é escolher um imóvel, um nicho de mercado e a região que você entende. Então, se você pretende comprar um imóvel sozinho, sem assessoria, você precisa entender do processo que você vai fazer. Começando ali já falando do edital e tal, falando de liquidez, você precisa entender o nicho do mercado que você está entrando, né? Nunca entrar sem saber o valor real de mercado e a rota de saída do negócio. Então, precisa fazer pesquisa. Tratar a parte jurídica, né? Digamos assim, com prioridade, não como um detalhe. Muitas vezes as pessoas não olham porque é chato olhar lei jurídica, é muito chato, né? Outro passo, que seria o quarto passo, usar o financiamento e o aluguel como aliado, né? Não como inimigo. Tem muita gente que entende que o financiamento é um inimigo. Claro, você vai financiar um iPhone, vai financiar um carro, para uso, é um inimigo. Agora, você vai financiar um imóvel que o aluguel vai pagar a prestação, é um aliado. Aí você faz o seu julgamento, aí faz a conta. Quinto e último passo. Depois que aprendeu, fez o processo correto, entendeu o jogo, é só repetir o processo. Comprar bem, regularizar, alugar ou vender e reinvestir. Fazer a coisa andar, né? Seja com 30 mil, 10 mil ou com R$1 milhão, 2, 3, 20 milhões. O processo é o mesmo. A gente precisa estar sempre melhorando a cada dia o processo, né? É o que a gente faz aqui na nossa assessoria. Depois de 240 arrematações, a gente ficou um pouco melhor. Mas pode ficar cada vez melhor ainda. A gente pode melhorar ainda mais, sempre, todos nós, né? Olá, pessoal, tudo bem? Vamos verificar aqui, ó, o site aqui da Terra Credenciada. Está aberto aqui já, Manuel? Vou compartilhar a tela aqui. Vai aparecer aí agora. Ó. Beleza, pessoal? Aqui é o seguinte, ó, nós somos Terra Credenciada, somos credenciados junto à Caixa para venda direta e para intermediação também dos imóveis junto à Caixa Econômica Federal, tá? Você acessa aí www.terracredenciada.com.br e aí você clica aqui, ó, imóveis da Caixa Econômica Federal, tá? Imóveis da Caixa, tá? E aqui você pode utilizar os filtros personalizados, né? Aqui a gente tem 913 imóveis já em venda direta, né? Nessa venda direta, você compra os imóveis com bastante desconto, daí você consegue filtrar aqui por menor preço, ó. Menor preço, maior desconto e assim por diante, tá? Tem imóvel aqui com 66% de desconto, né? De 54 mil por 18.122, né? Para quem tem um pouco mais de capital,
Ó, a partir de R$ 40.000 você já consegue também comprar casa, outra casa aqui, né? Então, para você utilizar, você pode utilizar também esse site para localizar os imóveis que estão permitindo financiamento. Vamos lá, clica aqui em filtro personalizado. Vamos lá. Filtro personalizado, seleciona o estado, São Paulo, né? Forma de pagamento, você coloca aqui, aceita financiamento, e a modalidade você pode colocar aqui na venda direta online ou na venda online. E aí você não precisa pagar leiloeiro. No quarto e quinto leilão, na verdade, já é venda direta, tá? Então, clica aqui, filtrar. E aí você tem 181 imóveis aqui que permite financiamento, tá? Essa aqui é a forma mais fácil de você comprar sem ter que pagar muito, né? Você vai comprar através direto no site da Caixa, só que você vai pré-aprovar seu crédito junto ao CCA. E aí você vem aqui, ó, ver detalhes, por exemplo, ver detalhes, e aí você vai conseguir, vamos supor, esse imóvel em Bauru, conseguir comprar esse imóvel aqui de 130 mil por 75, dando 5% de entrada, ou seja, a partir de R$ 3.765 de entrada e financiar 95%. Né? Lembrando que tributos e condomínios aí é por conta do comprador. A Caixa ela vai pagar acima de 10% do valor da avaliação. Então, o valor da avaliação é R$ 130.000. Então, 10% até R$ 13.000 é por conta do comprador, mais o IPTU. Tá? Tem desconto, você vai comprar com 5% de entrada e financiar os outros 95%. Aqui você pode visualizar a matrícula, né? E as regras também do edital. Ok? Quem tiver alguma dúvida, pode chamar o Manuel aí, entrar em contato com a gente aqui também pelo WhatsApp e contratar assessoria, tá ok? Então, à disposição, qualquer dúvida que tiver, só chamar, beleza? Um abraço, viu? Muito obrigado. Rodrigo, como é que funciona a assessoria aí para quem está precisando? Se tiver em qualquer país do mundo, Brasil aí. Então, boa tarde, pessoal. Para você que está fora do país, está na Itália, na França, na Alemanha, Portugal, no Japão, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, pode comprar imóveis aqui em euro ou em dólar, né? O seu valor multiplica aqui por 6. A gente faz todo o processo para você, fora ou dentro do Brasil. Em qualquer região do Brasil nós atuamos. Então, nós temos 4 etapas bem distintas do processo que a gente já repetiu mais de 200 vezes. Então, isso já deu certo, é um processo que já está validado, são processos validados. Primeiro, a gente vai encontrar o imóvel para você, vai fazer uma pesquisa. Nós trabalhamos com 3 plataformas de busca, onde a gente tem acesso a todos os imóveis no Brasil em leilão. Enfim, nós vamos buscar as melhores oportunidades para você, conforme o valor que você tem para investir. Vamos trazer para um grupo de WhatsApp exclusivo para você, depois que formalizarmos a prestação de serviço, é claro, né? Ali nós vamos trabalhar essas opções, buscando pesquisa jurídica, documental, pesquisa de mercado, valor real desse imóvel, não é o valor ali analisado pelo banco, é o valor real. Nós vamos pesquisar na região do imóvel, nós vamos mandar uma diligência local para filmar, ver como é que está esse imóvel hoje, quem está morando nesse imóvel, pegar o contato dessa pessoa que está morando, saber se é o ocupante, se ele é o proprietário do imóvel, se ele é alguém que está alugando, ou se ele é alguém que está, no caso ali ocupando ali esse imóvel, né, de maneira irregular. Enfim, nós vamos fazer todo um processo de pesquisa em cima desse imóvel. O segundo passo, depois da aprovação desse imóvel, é arrematar. Isso é a primeira etapa. Depois de arrematar, nós vamos transferir esse imóvel para o seu nome. Não fica nada no nome da assessoria. Todo o processo é feito no nome do cliente, tá? Então, assim, nós precisamos entender esse processo dessa forma, né? O terceiro passo é a desocupação de maneira extrajudicial ou amigável. Então, assim, só um pouquinho, por favor. Então, assim, desculpa, pessoal, que teve uma interrupção aqui. E daí, assim, o processo de desocupação ele pode ocorrer de maneira judicial ou extrajudicial.
Então, a forma extrajudicial é a mais fácil, onde nós temos mais de 85% de êxito, né? Então, nós fazemos isso em todo o Brasil. Lembra que nós pegamos lá na primeira etapa o contato do ocupante? Então, nessa etapa de desocupação, nós vamos entrar em contato com o ocupante para fazer toda a parte de negociação para essa desocupação. A quarta e última etapa é a etapa de reforma. Nós fazemos a reforma à distância. Então, tudo filmado, documentado, vamos fazer o orçamento daquilo que vai precisar ser feito nesse imóvel, né? Então, ali a parte de mão de obra, a parte de materiais, nós vamos fazer todo o orçamento com uma diligência fazendo a supervisão desse processo. Eu lembro você que as nossas equipes que são terceirizadas, elas são equipes validadas. Então, não são equipes que a gente pega aleatoriamente, são equipes que são validadas, indicadas por assessores nossos que já fizeram outro serviço. Finalizando, assim, as 4 etapas desde o arremate até a finalização do imóvel, colocando esse imóvel à venda ou à locação numa imobiliária parceira local. Então, você que está fora do Brasil, dentro do Brasil, você não precisa fazer absolutamente nada, a não ser autorizar os processos que vão sendo validados por nós. Nós vamos ali, nós temos profissionais que vão instruir você a assinar digitalmente, de onde você estiver, via notariado ou via gov.br. Então, você que não quer se incomodar, quer ter um alto lucro, com uma alta segurança e não precisar sair do seu trabalho, da sua empresa, fale com a gente que a gente faz todo o processo para você, de onde você estiver. Beleza? É isso aí, Manuel. Dr. Robson, muito obrigado. Estamos juntos. Imagina. Aí. E qualquer situação aí que você queira consultar um dos nossos atendentes, chamar aqui abaixo aqui no WhatsApp, que vai estar disponível para você falar conosco. Beleza? É isso aí, Manuel. Valeu, obrigado, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Valeu.